Não há nada mais importante para a preservação da nossa estrutura social do que a desconstrução da mentira que está sendo imposta aí pela academia, pelo showbiz, pela imprensa, por parte do meio político, né, principalmente pela esquerda, de que a civilização ocidental é uma estrutura opressiva contra minorias como mulheres, negros, índios, homossexuais e assim por diante. Na verdade, né, a própria situação ela já é autoevidente, porque se de fato essa sociedade fosse tão opressiva, essas pessoas não teriam nem condições de apresentar tal argumento. Tenta apresentar tal argumento na China para ver o que vai acontecer. Tenta apresentar, né, fazer uma passeata dessas num país aí islâmico, de controle islâmico, para você ver o que vai acontecer. E neste debate, com esse intuito de desmontar essa mentira, poucas pessoas são tão importantes quanto o pensador Jordan Peterson. O Jordan Peterson é um psicólogo canadense que ficou famoso ao se colocar contra um projeto de lei no Canadá que criminaliza o tratamento de pessoas transgêneras por pronomes, né, contrários aí ao seu gênero escolhido. Ou seja, você não pode chamar um sujeito, um homem, né, que se enxerga como mulher de ele, ou uma mulher que se enxerga como homem de ela. Isso pode, né, em tese, com a aprovação dessa lei, ser interpretado como um discurso de ódio e levar a uma criminalização da expressão simples. O que acontece pela primeira vez nos países de cultura inglesa. A Suprema Corte Americana proibiu esse tipo de ato governamental, né, ainda na década de 40, mas no Canadá isso foi aprovado nessa esteira do politicamente correto e de toda essa loucura, né, que nós estamos vendo em termos de engenharia social e de mudança da sociedade de cima para baixo através da pressão do ativismo de uma minoria. O Jordan Peterson concedeu uma entrevista ano passado que foi divulgada essa semana, né, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu vou deixar o link dessa entrevista aqui junto ao vídeo. E é importante porque há algum tempo atrás o Jordan Peterson ficou doente, então ele saiu do debate, não produziu mais nada, e essa foi uma das últimas entrevistas que ele deu antes do acontecimento. E nessa entrevista fica muito claro, né, todo o poder dele, toda a capacidade dele de articulação das ideias que desmontam a tese da civilização ocidental como uma força negativa na história humana e na própria organização da sociedade. O Jordan Peterson ficou famoso também, né, pelas suas aulas aí que envolvem a interpretação dos mitos fundadores, das histórias fundadoras do Ocidente, especialmente aí numa série de palestras sobre a Bíblia que estão disponíveis no seu canal do YouTube. Ele também tem alguns cursos que ele apresenta na Universidade de Toronto, baseado no livro que ele escreveu chamado Maps of Meaning, que ele tenta explicar, né, a evolução desse conceito de significado através do tempo. Ele coloca a importância aí do equilíbrio entre o caos e a ordem, o que isso significa. Vale a pena acompanhar o trabalho dele e vale a pena acompanhar esse vídeo. Um pouco sobre o vídeo, para vocês entenderem. Pelo que eu entendi, é uma TV holandesa que está fazendo aí uma série de entrevistas para um documentário sobre feminismo. E nessa entrevista específica com o Jordan Peterson, ele mostra o óbvio, né? A civilização humana ao longo da história, ela é pautada pelo sofrimento, pela pobreza, por uma baixa expectativa de vida, pelo não acesso à saúde, por tecnologia rudimentar, pela fome,
e assim por diante. É só a partir de 150, 200 anos que as condições de vida efetivamente melhoraram. E muito disso se deve justamente às crenças fundadoras do Ocidente, né? A cultura judaico-cristã, mais aí a filosofia grega, né? Mais a evolução política iniciada aí tanto na Grécia e depois no Império Romano, quanto posteriormente as instituições democráticas criadas pela tradição anglo-saxã, de maior liberdade, né, de maior poder ao indivíduo. E finalmente nós tivemos, nesse âmbito, o florescimento aí do capitalismo, do livre mercado e da revolução industrial, que produziu uma curva, né, exponencial de riqueza e tirou o ser humano dessa condição. E aí quando a jornalista faz uma pergunta, tá, mas por que por exemplo, em determinado momento as mulheres não podiam votar? Aí ele coloca que isso perdurou por algum tempo pequeno, né? Se nós formos levar em consideração todo esse período de desenvolvimento da história, e antes disso, não eram só mulheres que não tinham direitos políticos, eram homens também. Praticamente homens e mulheres em geral não tinham direito político e na verdade não tinham direito algum, né? Esses direitos básicos que são considerados como garantidos pela civilização atual, pelas pessoas, especialmente as mais jovens, na verdade não existiam nem para homens nem para as mulheres. E aqueles poucos homens, né, no passado que tinham direito político, muitas vezes tinham que passar a vida lutando e morriam em guerras para defender esse direito. Também não parecia um negócio tão interessante, né? Passar aí a sua vida em conflito permanente, e a política era definida por esse tipo de conflito, até pelo arranjo que existia. Então, por conta dessas crenças que foram evoluindo ao longo do tempo, é que nós atingimos uma civilização mais livre. Pelo menos, né, na perspectiva histórica, a mais livre da história, a mais próspera, com mais garantias, inclusive para minorias, né? Se nós formos falar em escravidão, boa parte aí do tempo dessa história humana nós convivemos com escravidão, e as pessoas em si operavam como escravos mesmo, né, em regimes não escravistas. Nós tínhamos os servos aí, tanto na Europa quanto na Ásia e assim por diante. E aí ele faz um ataque frontal também à questão do gênero como uma construção social. Você poder escolher ser homem ou escolher ser mulher, quando na verdade existe aí uma influência profunda da biologia, né? Nós temos características biológicas, fisiológicas, morfológicas, uma questão até hormonal, né, muito diferente. Fisicamente somos diferentes, homens e mulheres, com objetivos diferentes, com tratos diferentes, e é simplesmente uma loucura acreditar que homens e mulheres têm que ser iguais em tudo, e inclusive com proporções iguais em cargos de poder ou em cargos específicos em determinadas empresas, já que há, né, características e objetivos diferentes. Ele critica muito nessa conversa a retórica que é oferecida às meninas mais jovens de que a carreira é tudo na vida e o objetivo de vida deve ser ocupar o lugar dos homens, mesmo que seja em cargos de poder. Ele não coloca nada contra isso acontecer, né? Tanto homens quanto mulheres, se nós pegarmos as pesquisas, não colocam a carreira como a coisa mais importante das suas vidas. Geralmente eles colocam a família, a relação com seus amigos, né, o seu desenvolvimento espiritual, o seu desenvolvimento mental, enfim, cultural, como algo até mais importante. Mas muitas vezes ele relata a experiência pessoal dele, trabalhando com executivas de alta performance, que muitas vezes essas mulheres chegavam lá aos 30 anos e tinham desejo, né, de constituir uma família, serem mães, e acabavam tendo dificuldade por conta já de uma idade mais avançada, de engravidar e tudo mais, e isso gerava uma grande frustração, né? Ele coloca esse aviso para as pessoas, né, da importância da família, especialmente numa idade mais avançada, e quando as pessoas chegam nessa idade já é tarde demais para construir uma família.
Também, né, coloca a importância de uma estrutura familiar tradicional no desenvolvimento das crianças, dos adolescentes, das pessoas, onde várias pesquisas mostram que a presença de um pai e de uma mãe acaba diminuindo a chance de uma pessoa ir para o crime, acaba aumentando aí a expectativa de sucesso em termos materiais e em termos até de você ser uma figura útil para a sociedade. Claro que isso não é uma regra, mas é uma média, é uma sugestão por várias pesquisas de que a estrutura tradicional de família é muito positiva para o desenvolvimento de um ser humano. Tá? Então, através desse tipo de argumentação, ele questiona como nós vamos trabalhar uma mudança de cima para baixo da sociedade, uma engenharia social, fazendo um paralelo nesse tipo de mentalidade com os regimes totalitários que nós tivemos no século passado, né? Tanto regimes de cunho marxista quanto regimes de cunho fascista, onde ele faz esse paralelo, né, entre essa vontade de destruição da estrutura social atual, utilizando como argumento uma maior justiça, uma maior igualdade, e ele faz aqui uma diferenciação muito grande entre igualdade de oportunidades, que ele defende totalmente, e a igualdade de fins, que é exatamente o que os marxistas tentavam alcançar na Revolução Russa, por exemplo, com resultados dramáticos, né, em termos de destruição de vidas e empobrecimento geral da sociedade e destruição das liberdades individuais. Não faz sentido, né, você simplesmente desmerecer, deixar de lado toda a construção que aconteceu ao longo de milênios, ao longo de séculos, para chegar numa sociedade funcional, minimamente funcional, por mais que ela ainda tenha problemas, né, com um sonho não ancorado em realidade, ou a possibilidade de você criar certas medidas e mexer numa estrutura que é altamente complexa, como uma estrutura social com supostos fins igualitários. Então, vale muito a pena ver a entrevista. Deixo aí o link para você. Obrigado, até mais, pessoal. Tchau, tchau.